Um massacre, 6 vítimas, mais de 100 suspeitos e nenhum culpado. Esse é o misterioso massacre de Hinterkaifeck. Eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. E guys, hoje nós vamos falar de um dos casos mais misteriosos, intrigantes e aterrorizantes que eu já vi. E eu já vi outros youtubers brasileiros falando sobre, mas não com a quantidade de detalhes que eu vou apresentar nesse vídeo. E já prepara o teu psicológico, porque cabeças foram arrancadas literalmente, mas não pelo motivo que vocês imaginam. Sem contar o grande escândalo que foi revelado. E antes de começar, tudo que eu vou estar usando vai estar na descrição. E já não se esqueça de deixar o teu like e o hypar, que ajuda demais aqui no canal. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí que eu vou te explicar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Hinterkaifeck era uma pequena fazenda no interior da Bavária, na Alemanha, que pertencia à família Gruber, mais em específico a Casilha. Na época, a Casilha ainda não era Gruber e ela possuiu a fazenda em 1860 e foi a primeira dona dela. Logo depois que a Casilha conseguiu a posse da fazenda, gente, não demorou muito tempo porque o marido dela acabasse falecendo por causas naturais e muito logo depois ela acabou se casando com um cara chamado Andreas Gruber, que era um dos funcionários da fazenda. Inclusive, um pouco antes do assassinato, teve relatos que o Andreas Gruber não achava a chave principal da porta por nada, a chave da porta principal da casa, e vocês guardem essa informação porque ela vai ser muito relevante mais tarde. Em 1880, eles tiveram uma filha chamada Victoria, e a Victoria ela cresceu na fazenda junto com a família, e logo depois eles mudaram a posse da fazenda da Casilha para Victoria. Um pouquinho antes ali de estourar a Primeira Guerra Mundial, a Victoria ela conhece um cara chamado Carl Gabriel e eles se casam e têm uma filha chamada Casilha. Que sim, foi uma homenagem à avó dela, a Casilha, então eu vou chamar uma de Casilha I e a outra de Casilha II, ou a jovem Casilha, só pra não embaralhar mais ainda, porque esse caso ele é... Vocês vão ver. A Primeira Guerra, ela acontece ali por 1914 a 1918, e o Carl, ele teve que servir na Primeira Guerra, só que ele acabou falecendo. Depois da Primeira Guerra, em 1918, ali em 1920, a Victoria dá à luz a um menino chamado Joseph. Só que assim, gente, ninguém sabe quem é o pai do Joseph. E spoiler, todos os possíveis pais do Joseph são suspeitos do massacre. Em 1922, a família começa a ter umas coisas assim, meio estranhas que acontecem na fazenda. O Joseph já tinha seus 2 anos e a Casilha II tinha 7. E eles começaram a escutar uns barulhos meio estranhos, ver umas pessoas meio estranhas assim por volta da propriedade. A família, mais em específico o Andreas, disse que se sentiu assim perseguido, que a família estava sendo perseguida, que ele via pessoas estranhas andando ao redor da propriedade, parando para observar a casa. E bom, como vocês já devem imaginar, era uma fazenda que ela ficava no meio de uma floresta, no meio de bosques, e tinham ali várias trilhas e as pessoas passavam por ali, vários viajantes passavam por ali, pessoas que precisavam passar por ali por algum motivo, e enfim. Só que assim, gente, uma coisa é tu ficar ali, parar e observar a fazenda, dar uma olhadinha e tal, e outra é tu ficar um bom tempo observando aquela fazenda. Só que por outro lado, eu acho que se fosse por horas, o Andreas, que vocês vão ver mais pra frente que ele é um cara bem confrontador, ele ia confrontar essa pessoa. Só que não foi o que aconteceu. Ele disse que tinha pessoas ali que ficavam muito tempo observando a fazenda de longe, e só de imaginar isso me dá vários arrepios, porque eu tenho muito medo de estar sendo observada por alguém sem saber, sabe? Dia 30 de março de 1922, o Andrea relatou que ele viu pegadas da floresta, que vinham da floresta e iam até a propriedade, mais em específico até a Casa das Máquinas, que era um lugar onde ficava o motor principal, onde eles mecanizavam tudo que eles podiam. Esse motor, gente, se vocês fossem ver, assim, a Casa das Máquinas de fora, ela tinha uma conexão com o celeiro. Então, quem olhava de fora talvez pensasse que tivesse uma porta, alguma abertura para ir da Casa das Máquinas para o celeiro, que é onde essa pessoa queria realmente ir. Mas, na verdade, ela até tinha uma abertura, só que eram pequenos buracos, assim, na parede, onde passavam as correias do motor, né, os eixos do motor. Então eles não tinham uma conexão direta e um ser humano não ia conseguir passar por ali. E aí a gente fica pensando, se a pessoa ela foi para a Casa das Máquinas
e não era as casas das máquinas que ele queria porque era o celeiro, pra onde é que foi essa pessoa depois? Porque as pegadas mostravam só a ida, mas não a volta. Fica aí o questionamento. O Sr. Gruber, ele falou que ele foi procurar por alguém tanto dentro da casa das máquinas quanto do celeiro, mas ele não encontrou absolutamente ninguém. Durante a noite do dia 30 de março, tanto o Andreas quanto a Victoria, eles foram para a cidade de carroça, e a Victoria disse que nas noites anteriores, na verdade, ela escutou alguém se mexendo no sótão, alguma coisa se mexendo no sótão, e o Andreas, quando eles retornaram, foi verificar o sótão e não achou absolutamente ninguém de novo. Gente, de acordo com o Andreas, ele revirou todo aquele celeiro, todinho, tanto o celeiro, quanto a casa das máquinas, quanto o sótão, e não achou ninguém. Nem nada, nem um bichinho, nada. Na cidade, o Andreas chegou a contar para alguns moradores, assim, que ele perdeu a chave da porta principal e não encontrava de maneira nenhuma. E também que na ida da cidade, quando eles estavam indo para a cidade, eles encontraram um jornal de Munique perto da propriedade deles, e ele até falou assim com o carteiro, disse: "Hey, olha só, tu deixou cair esse jornal aqui perto da minha propriedade". E o carteiro falou que não deixou porque ninguém daquela região assinava o jornal de Munique. E assim, gente, isso deixou eles muito desconfiados e muito assustados, mas por um motivo específico que eu vou falar mais pra frente, o Andreas nunca foi pra polícia relatar. E ele tinha um motivo, ele tinha um bom motivo. Pelo menos na cabeça dele, ele tinha um bom motivo. Dia 1º de abril de 1922, a Casilha II, ela não apareceu na escola, só que isso não era algo incomum, porque ela vivia muito doente, então era bem frequente que ela faltava às aulas, então o pessoal ficou meio, tipo, ah, tudo bem, ela só deve estar doente de novo. Tipo, tudo bem entre muitas aspas, né, gente? Porque não é normal uma criança ficar doente todo tempo, mas em 1922, né, a época era outra. No mesmo dia, 2 homens foram entregar café na fazenda, porque a família Gruber sempre recebia suas encomendas nas quartas e nas sextas, e eles foram lá entregar o café e também pegar novas encomendas, mas ninguém atendeu eles. Dia 1º de abril daquele ano era numa sexta-feira, e os homens, eles começaram a chamar pela família, não encontraram ninguém, bateram na porta, nada. Começaram a olhar pelas janelas e nada, então eles acabaram indo embora. Uma testemunha disse que ele passou por perto da fazenda naquele dia porque ele estava indo para a cidade de Green, e ele viu assim uma fumaça vindo, parecia de uma chaminé da fazenda, e um cheiro muito forte de trapos sujos sendo queimados. Tanto a fumaça quanto o cheiro, né, de trapos velhos sendo queimados chamou bastante a atenção dele, e ele resolveu ir até a fazenda, em direção à fazenda, mas quando ele estava chegando mais próximo, um homem com uma lanterna muito forte apareceu. Já era tarde da noite, assim, estava bem escuro, e esse homem, ele, tipo, pegou a lanterna e mirou na cara dele. Então ele começou a se sentir, assim, bem intimidado, um pouco cego, porque a luz estava muito forte, e resolveu simplesmente baixar a cabeça e seguir em direção à cidade de Green, porque ele ficou realmente com muito medo. E, sinceramente, eu também ficaria. No dia 3 de abril, era um domingo, sempre tinha missa local e a família não apareceu. Mais em específico a Victoria, que ela era uma devota muito fiel da igreja local dela, ela fazia até parte do coral da igreja, e todo mundo achou muito estranho, principalmente a Victoria não aparecer e ninguém falar absolutamente nada. Assim, foi algo, porque eles sempre que eles faltavam por algum motivo, alguém ia lá e avisava, tipo, ai, tá doente, teve que fazer alguma coisa de urgência, algo assim. Só que naquele dia, nada aconteceu. Na semana seguinte, no dia 4 de abril, de novo, numa segunda-feira, a Casilha II não aparece na escola. O Albert Hoffner, que era um reparador de máquinas de uma cidade próxima, ele tinha combinado de segunda-feira na propriedade, na fazenda da família Gruber, para arrumar um motor, e quando ele chega lá, de novo, ele não encontra ninguém. Ele chega ali por volta das 9 da manhã, bate na porta e nada. Silêncio. Aí ele chama pelos nomes, ele chama pelo Sr. Gruber e nada. Silêncio de novo. Ele olha pelas janelas e não vê ninguém, além do cachorro que estava amarrado perto da porta da entrada principal da casa. E uma coisa assim, que os Grubers, quando eles precisavam sair todos, eles sempre deixavam o cachorro amarrado naquele lugar. Todos.
Quando não tinha ninguém dentro da casa, ninguém na propriedade, o cachorro ficava sempre amarrado perto da porta da entrada principal. O Albert, ele pensou, bom, talvez eles tiveram que sair, deixaram o cachorro de segurança e ainda não voltaram, né? Então ele ficou ali mais um tempo, esperou mais algumas horas e nada, nenhuma alma viva passou pela fazenda. Então ele decide que ele ia começar o trabalho por conta. Ele arranca a fechadura da porta das máquinas, entra, arruma o motor. Por volta das 2h30 da tarde, ele sai da fazenda e vai na fazenda mais próxima que tem, que é a fazenda do Sr. Lauren. Ao se aproximar da fazenda do Lauren Schallenbauer, ele vê duas meninas cuidando do jardim, que era a Mary e a Victoria, que são as filhas do Lauren. O Albert, ele pede para as garotas avisarem a família Gruber sobre o conserto do motor, para eles acertarem depois, e as duas meninas vão contar isso pro pai delas, né, que é o Lauren. As horas, elas vão passando e nada, eles não veem os Grubers voltando, então o Lauren pede para os dois filhos deles irem até a propriedade para ver se já tinha alguém ali, eles não viram que ninguém passou, algo do tipo. Então eles vão e retornam sem sucesso, porque ainda não tinha ninguém dentro da propriedade, ou pelo menos é o que eles achavam. Os filhos do Lauren, eles deram uma olhada ali pela propriedade e eles falaram pro pai que não acharam ninguém, mas que os animais, eles estavam visivelmente estressados e incomodados com algo, mas muito bem alimentados. E o Lauren começou a achar muito estranho, porque faziam 4 dias que ninguém falava sobre os Grubers, ninguém tinha visto os Grubers, a Casilha não estava indo na escola, a Casilha segunda, e a Victoria, ela ainda não tinha dado uma satisfação do porquê que ela não tinha ido na missa no domingo. Então ele chama 2 vizinhos deles de fazenda também, que é o Jacob Siegel e o Michael Paul, e os 3 vão junto com os filhos do Lauren numa carroça para a fazenda. Quando eles chegam lá, os 3, eles descem para verificar a propriedade e o Lauren pede para os 2 filhos deles ficarem dentro da carroça e não saírem por nada. Ao chegarem lá, eles veem que a porta da garagem estava aberta e a garagem, ela tinha uma conexão com o celeiro, então eles entram lá e tentam entrar no celeiro, que tinha conexões com o resto da casa, tanto com a fazenda, né, com o estábulo e a casa principal, já que eles não conseguiam entrar pela casa principal porque a chave estava trancada. Só que a porta do celeiro, ela estava sendo trancada por uma madeira. Então eles tiveram que reunir as forças deles para conseguir derrubar aquela porta e o bloco de madeira que estava trancando a porta. O Lauren, ele entra dentro do celeiro e começa a vasculhar tudo até que ele sente algo no seu pé. Quando ele olha para baixo, é uma mão humana. E eu acho que eu desmaiava nessa hora. Então, o Lauren, ele começa a retirar o feno e ele encontra o corpo da Victoria. E logo atrás dele tinha o corpo do Andreas Gruber. Aí ele começa a revirar mais o feno ainda dentro do celeiro e ele encontra o corpo da Casilha primeira e da Casilha segunda. E, gente, ainda faltam 2 corpos. Então, dentro do celeiro, eles encontraram 4 corpos empilhados um em cima do outro, que foram espancados brutalmente até a morte com uma enxada. O Jacob e o Joseph, eles vão pro pátio verificar. E o Lauren, ele passa pelo estábulo e daí ele vai para a sala de jantar. E da sala de jantar ele desce e ele abre a porta principal. E de acordo com ele, a chave da porta principal já estava no lugar que ela deveria estar, que era na fechadura. E daí eles encontram o corpo do pequeno Joseph, que estava dentro do berço, no quarto da Victoria, e depois eles encontram o corpo da Maria. Eles não sabiam quem era a Maria, mas eu vou contar para vocês. A Maria Baumgartner, de 44 anos, ela estava ali como empregada da fazenda e ela tinha chegado no dia 31 de março. Sim, era o primeiro dia de emprego dela. A Maria, ela foi deixada no dia 31 de março pela sua irmã na fazenda, que inclusive foi a última pessoa a ver os Grubers com vida. Sério, gente, eu fiquei com muita pena da Maria, não só da Maria, mas de outras 4 pessoas dessa família. Uma não, vocês vão entender por quê. Porque imagina só, ela estava tentando simplesmente sobreviver numa época muito difícil e foi o primeiro dia de emprego dela e foi literalmente uma despedida da irmã dela. E assim, naquela época, como as coisas eram muito longe, não tinha carro, não tinha avião nem nada do tipo, talvez até tivesse, não lembro quando é que foram inventados, mas acho que não, ou se tinha não era popular assim, era muito comum as pessoas, quando iam trabalhar longe de casa, elas terem um quarto para si, no lugar que elas iam trabalhar e dormirem por lá, né? Elas acabavam vivendo por lá, então
Cara, imagina, mano, tu deixou a tua irmã num lugar e nunca mais vai ver ela. Foi literalmente uma despedida da vida e não uma despedida do tipo, logo eu volto, sabe? Daqui a um tempo eu volto. De acordo com o médico legista Johann Baptista Aumiller, que foi no lugar fazer a autópsia dos corpos, o Andreas Gruber teve o seu rosto completamente esmagado e dilacerado pela enxada. Ele levou apenas um golpe no rosto, a maçã do rosto dele ficou exposta para fora, teve a perfuração de uma artéria e devido à perda de sangue, a quantidade de perda de sangue, ele acabou falecendo na hora. A Casilha I, ela foi estrangulada e depois ela recebeu 7 golpes dessa enxada na cabeça, na face. A Victoria, que tinha 35 anos na época, também foi estrangulada, levou 9 golpes da enxada na cabeça e ela ficou completamente desfigurada, gente. Ela ficou assim... ela teve várias perfurações no crânio e ficou irreconhecível. Bom, a jovem Casilha, de 7 anos, é uma das que mais me parte o coração, ela e o Joseph. Ela teve o crânio esmagado com a enxada e o pescoço cortado. Só que, gente, ela sobreviveu durante 4 horas. E o assassino tirou as roupas dela e tentou abusar dela. E teve mais. Ela tava tão estressada, ela tava tão em pânico, ela tava com tanto medo, viva daquele jeito, com aquele cara tentando abusar dela, sabe? Nos seus momentos finais de vida. E vendo o cadáver dos seus avós e, enfim, ela tava com tanto medo que ela arrancou tufos do cabelo, do próprio cabelo. Ela arrancou o próprio cabelo de tão nervosa, de tanto medo que ela tava. Ela devia estar num desespero, assim, que eu não consigo nem imaginar, mas me dá uma coisa só de pensar, sabe? Coitada dessa menina, gente, pobre dessa menina. É assustador, é assustador. Sério, me dá, assim, um nó na garganta só de imaginar os momentos finais dessa menininha. Ela tinha só 7 anos. Bom, o Joseph, ele tinha só 2 anos, ele foi encontrado no berço. E ele foi uma morte um pouco mais rápida, assim, como se, não sei, fosse uma ponta solta ali na ideia do assassino. Ele teve o crânio esmagado pela enxada, assim, não levou, parece, tantas pancadas, foi uma só pra acabar mesmo com a vida dele. Um menininho de 2 anos. Um menininho de 2 anos. Muitos discutem nesse caso se foi, assim, uma vingança pessoal ou se foi uma mente completamente insana, mas ao meu ver foi uma vingança pessoal com uma mente completamente insana, gente, porque não justifica também a brutalidade do que ocorreu com as pessoas, principalmente com os pequenos, principalmente com o que aconteceu com o Joseph e a Casilha II, mas se vocês verem também, a Victoria, ela levou mais pancadas do que a sua mãe, a Casilha I. Elas foram estranguladas também, e diferente do Andreas, que foi só um golpe, pra mim foi uma vingança pessoal, sim, que tem a ver com a Victoria, tá? Que tem a ver com a Victoria, porque a Victoria é mãe da Casilha II, é mãe do Joseph, e provavelmente... eu não sei onde é que se encaixa a Casilha I, gente, sinceramente. Talvez tenha sido só por ela ser mulher, não sei. Já a Maria, ela foi encontrada deitada de barriga para baixo no quarto dela, no chão do quarto. E ela também, ela teve vários espancamentos com essa enxada, ela foi espancada diversas vezes com essa enxada. Para mim, a Maria e o Joseph, eles foram pontas soltas. Claro, a Maria poderia ser uma testemunha, o Joseph bem difícil por ele ter 2 anos, mas... sei lá, acho que a pessoa já estava completamente insana, então quis acabar com tudo e todos ali, menos o cachorro. E também eu fiquei pensando que talvez ele tentou dar uma morte rápida pra Casilha II, cortando o seu pescoço, mas como não deu certo, ele tentou abusar dela e pela autópsia não conseguiu. Ou talvez ele tentasse depois com ela morta. Bom, no vídeo anterior a gente viu que sim, as pessoas fazem isso, as pessoas, elas dormem com cadáver, tem pessoas insanas o suficiente pra fazer isso. Então, eu não sei, não tem que esperar de um ser humano desses, entendeu? Não tem que esperar de um ser humano desses. E outra coisa que eu fiquei pensando é que o Andreas, talvez ele tenha acabado assim mais rápido com ele por ele ser um homem, por ele ter uma espingarda, e que o assassino, ele conhecia muito bem a rotina da família. Ele conhecia muito bem, ele era próximo da família, sabe? Porque ele sabia onde colocar o cachorro, por exemplo. E ele provavelmente sabia do temperamento da família. Ele sabia da rotina da família, sabe? Ele sabia como entrar dentro da casa sem ser visto, sem ser percebido e se esconder no sótão. Depois de encontrarem os corpos, o Lauren, ele manda
os filhos dele irem para a cidade mais próxima o mais rápido possível, contar para o prefeito o que aconteceu, enquanto os 3 homens iam ficar no lugar na cena do crime para caso alguma coisa ou alguém suspeito aparecesse. Gente, esses 2 meninos, enquanto eles iam para a cidade, eles abriram o bocão, eles contaram para todo mundo o que tinha acontecido na família Gruber, e assim virou uma algazarra, porque muitas pessoas começaram a ir para a fazenda ver o que tinha acontecido. Só para vocês terem noção de como correu rápido essa notícia, em alguns dias depois, assim, poucos dias depois, 1 ou 2 dias depois, já tinham pessoas pegando o trem para ir ver o que tinha acontecido na fazenda do Gruber. As pessoas, elas iam para lá simplesmente para ver onde é que estavam os corpos, para ver o que tinha acontecido, para tentar encontrar alguma pista. Começaram a mexer em um monte de coisa que não deveriam e inventar histórias, assim. Eles começaram a inventar histórias, assim, muito sem pé nem cabeça, do tipo assim, eu tava ali na cidade e passou um homem correndo por mim falando que matou a família Gruber em direção à floresta e depois ele sumiu. Umas coisas assim, sabe? Então isso deixou, assim, a polícia um pouco mais... Foi mais difícil para a polícia entender o que estava acontecendo. Bom, voltando pro dia que eles encontraram os corpos, no dia 4, quando a polícia chegou no lugar, já tinha muita gente lá, dando palpite, mexendo na cena do crime, mexendo nos cadáveres, tipo assim, destruindo tudo, assim, destruindo a full todas as provas que tinham ali, sabe? Contaminando tudo. Na verdade, naquela época eles nem faziam exames de DNA pra esse tipo de coisa, mas eles começaram a mexer em tudo que não podia. Aquele lugar virou tipo um circo, assim, onde as pessoas estavam indo. E assim, gente, é claro que as pessoas provavelmente nem faziam ideia que não podia fazer isso, que ia estragar a cena do crime, que ia dificultar o trabalho da polícia. Provavelmente eles não fizeram por mal, mas sim por curiosidade, mas meu Deus, me dá um negócio só de imaginar. Então a polícia, ela mandou geral vazar, menos o Lauren, que teve que dar o seu relato, e começou a investigação. Gente, na investigação aconteceu uns bagulho assim, que eu pensei, meu Deus do céu, mas tudo bem, 1922... Vamos dar um desconto, mas... Bom, em 1922 a investigação era um pouco diferente, então a polícia, ela meio que montou uma base dela ali na fazenda para investigar tudo com bastante calma. Começou a entrevistar as pessoas que passavam por ali, as pessoas que moravam ali próximas, as pessoas que vinham de curiosidade, e no ao todo eles entrevistaram até hoje mais de 100 pessoas. O principal investigador do caso era o George Henry Gruber, e ele veio de Munique especialmente para o caso, para fazer a investigação do caso da família Gruber. O médico legista que eu falei anteriormente, ele veio para fazer a autópsia. Ele acabou fazendo numa mesa do celeiro, assim, numa mesa improvisada que ele fez. E, gente, ele arrancou as 6 cabeças das vítimas e mandou para uma clarividente, esperando que ela pudesse conversar com os espíritos para tentar entender o que aconteceu. A autópsia aconteceu dia 6 de abril. O assassinato aconteceu na noite do dia 31 de março. Os corpos já estavam ali há um tempo, já estava tudo apodrecendo, já estava se decompondo. É horrendo, é nojento, foi algo brutal. As pessoas já não tinham mais uma face, foi tudo desconfigurado, os rostos foram tudo esmagados, sabe? Então, ideia péssima isso. E, bom, claro, a evidente não ajudou em altos nadas, né? Não funcionou, não deu nada, nenhuma pista, por motivos bem óbvios. Isso me deixa assim... Ai, meu Deus. Mas tá, 1922, vamos dar um desconto. E depois eles perceberem que a clarividente não ia conseguir ajudar eles da maneira que eles queriam, eles colocaram essas cabeças em formol e mantiveram lá por muitos anos, porque eles queriam que as cabeças estivessem no julgamento do culpado, do assassino. Aí eu até entendo, porque talvez fizesse uma pressão psicológica ou algo do tipo, assim, não sei. Agora eu preciso explicar pra vocês como é que era a fazenda, gente, que era tudo meio que interligado, assim. Na parte de baixo, a gente tem a casa principal, que tem os quartos, a sala de estar e a sala de jantar. E elas são ligadas ao estábulo, onde ficavam os animais, que é ligado ao celeiro, que ficava outros animais, que é ligado à garagem. E também tinha a casa das máquinas, que tinha uma porta que entrava por fora. E, bom, na parte de cima a gente tem o sótão. E esse sótão, gente, tu podia entrar pela uma escada que tinha na entrada da casa e já meio que na saída do estábulo. E para entrar ali, para subir essas escadas, ou tu entrava pela entrada principal, pela casa principal, ou
tu entrava pela garagem, pegava todo o celeiro, estábulo e ia pra lá. Eu vou listrar isso pra vocês pra ficar mais fácil. Gente, eu fiz aqui pra facilitar pra vocês um esquema do que aconteceu, tá? As pegadas, elas vieram só de vinda pra casa das máquinas. Não teve uma volta, foi só a vinda. Muito estranho, né? Quando o Lawrence ele chega aqui com os três, eles estão no pátio. E aí eles entram por aqui pela garagem e eles têm que unir as forças deles para derrubar essa porta. Porque ela estava sendo bloqueada por um pedaço de madeira. Quando eles derrubam essa porta, o Lawrence entra e os outros dois ficam no pátio. Eles vão dar uma olhada no pátio, dar uma revisada no pátio. Aí o Lawrence, ele encontra aqui o corpo da Victoria e do Andreas e aqui das duas casilhas. Depois ele passa pelo estábulo, vai até a sala de jantar e ele abre esta porta aqui. Essa porta aqui é a porta principal que o Andreas disse que não achava a chave, mas de acordo com o Lauren, ela já estava ali na maçaneta. Aí, quando ele abre essa porta, os outros dois, eles entram dentro da casa e eles acham aqui o corpo do Joseph e o corpo da Maria. Tem mais uma coisa, deixa eu ver que cor que eu vou usar pra isso. Vou usar o roxo. Tem mais uma coisa, vocês estão vendo aqui? Tem uma escada. Essa escada aqui vai pro sótão. E as únicas maneiras de entrar por ela eram pela casa principal ou aqui pela garagem, que vai pelo celeiro, passa pelo estábulo e chega na escada para ir pro sótão. Mas a polícia encontrou, não se sabe muito bem se foi aqui ou aqui, uma corda que vai pro sótão, que dá para usar para sair e entrar no sótão. Só que eles não sabem muito bem se ficava aqui ou se ficava aqui. Bom, gente, no celeiro eles encontraram alguns fenos assim mexidos, formando uma espécie de cama, e também alguns restos de comida e fezes no lugar, porque sim, a pessoa que fez isso estava vivendo lá por um tempo com os corpos. Essa pessoa, ela cozinhou lá, alimentou os animais e manteve uma rotina da fazenda por uns dias, como se ela não quisesse levantar suspeitas que não tinha ninguém na fazenda, ou que tinha alguém dentro da fazenda fazendo alguma coisa, ou talvez fosse completamente uma insanidade. Eu não sei, eu vou deixar isso pra vocês decidirem, porque pra mim pode ser até os dois. E, gente, naquela noite que a chaminé foi ligada, foi esse ser que ligou a chaminé e teve esse cheiro de trapos queimados. E tava nevando muito, assim, tava uma nevasca muito forte, então a polícia concluiu que ele ficou preso dentro da fazenda e precisava esperar a neve derreter para poder ir embora. O que, sinceramente, não me convence muito, porque senão não ia ter uma pessoa andando por lá, né? Tipo, se fosse uma nevasca muito forte, acho que bem difícil. Uma outra observação curiosa da polícia na investigação é que tinha um sangue embaixo dos fenos e só isso, não tinha mais em lugar nenhum da casa, da fazenda, do estábulo, nada, nenhum, é claro, né, tirando onde estava o corpo do Joseph e da Maria, mas tirando isso, não tinha mais nenhum pingo de sangue em lugar nenhum. Uma outra coisa, assim, muito curiosa que eles fizeram é que eles registraram a falta de comida no estoque da família Gruber como uma evidência. Só que no relato do Lauren, e não só do Lauren, mas das pessoas que estavam lá, o que reforça o relato dele, é que o Lauren começou a distribuir comida para as pessoas, assim, como se fosse uma maneira de ser gentil, e a própria polícia aceitou e comeu essa comida. Então, não, isso não é uma evidência, isso não é uma evidência, gente, isso é uma adulteração de cena. O Lauren, ele era só um fazendeiro, então, possivelmente, ele estava realmente só tentando ser gentil com as pessoas que estavam por lá, eles não faziam ideia, mas a polícia sabia, gente, em 1922 a polícia já sabia disso. Ainda no dia 6 de abril, que foi 2 dias depois dos corpos serem descobertos, a polícia encontrou uma corda que ia pro sótão, que tanto dava pra ir quanto pra descer. E essa corda, ela tava, tipo, numa abertura do sótão que era mais camuflada. Pelo visto, assim, tinha uma abertura ali que não se sabe se a família Gruber sabia disso ou não, mas o fato é que tinha uma corda que ela ia do sótão até o térreo da casa. O que, se a gente for parar pra pensar, é uma maneira bem inteligente de entrar ali meio que despercebido, porque se tu for tentar entrar no sótão e não sair mais pela entrada principal, que seria aquela escada, é algo bem chamativo. Aí se tu tem ali
uma escada que não se sabe muito bem se estava no celeiro ou se ela estava na garagem, de uma entrada assim mais camuflada, é mais fácil de tu entrar e sair sem ninguém perceber, né? Só que estranho é a família Gruber não saber dessa entrada. Eu não sei, assim, se eles compraram a propriedade desse jeito ou se eles construíram. Uma outra coisa que a polícia começou a testar era para ver se dava para escutar gritos do celeiro enquanto estivesse na sala de estar. E não, gente, não dava para escutar. Por mais que eles gritassem, assim, bem alto, eles não conseguiram escutar. E não porque eles pensaram assim, gritos de socorro e foi alguém lá socorrer. Não. Porque eles acharam que o assassino, atraiu um por um dos Grubers pra dentro do celeiro. Só que assim, eles não levaram muito em consideração a altura do grito, que cada pessoa tem um timbre diferente. Também que talvez a pessoa tivesse distraída na hora ou não, e daí isso já dificulta um pouco escutar o que tá acontecendo ao redor. E também a idade, né, gente? Que a idade, quanto mais idoso é a pessoa, mais tende ela a ter uma perda aí de audição. Inicialmente eles acharam que seria um roubo e daí que acabou em assassinato, mas por mais que faltassem 100 mil marcos, 100 mil moedas da época do cofre da Victoria, do cofre pessoal da Victoria, eles encontraram outras coisas na casa como ouros, peças de ouros e joias super caras, então essa teoria do roubo foi descartada, o que reforça mais ainda que foi algo pessoal. Outra coisa que eles encontraram na investigação, além do cachorro que estava amarrado na porta, eles também encontraram que alguém arrancou o calendário, a folha do calendário para deixar no dia 1º de abril, e um jornal que foi entregue que estava exatamente no mesmo lugar que o Andreas sempre deixava o jornal novo. E logo após isso, eles descobriram o escândalo da família Gruber. Como eu já falei, eles começaram a entrevistar várias pessoas na sala de jantar da família e muitas coisas bem trágicas e pesadas começaram a vir à tona. Inicialmente eles tiveram assim coisas bem superficiais, do tipo que a família era bem antipática, mal educada e reservada com as pessoas da cidade, não eram muito de sorrisos. Só que quem conhecia a família profundamente, bem intimamente, começou a revelar coisas assim complicadas, assim, pesadas e criminais. Acontece que a Casilha I e o Andreas, eles tinham mais filhos além da Victoria. E quem contou isso para algumas pessoas da cidade foi o Carl, antes da Primeira Guerra Mundial. Acontece que a Casilha I e o Andreas, quando um dos seus filhos, eles faziam algo assim errado, eram malcriados, eles eram castigados. Eles eram trancados dias a fio sem comida e com água podre num lugar sem ver a luz do sol. E a única que sobreviveu a isso foi a Victoria. Pois é, as outras acabavam falecendo desnutridas e também por doenças. Nos relatos, uma das filhas do casal se chamava Sofia e os outros a gente não sabe. Mas tu acha que acabou por aí? Acabou não! Porque o Andreas mantinha relações forçadas com a Victoria desde que ela tinha 16 anos. E em 1915 ele foi preso por incesto. Foi uma breve passagem na cadeia, mas ele acabou sendo preso. Inclusive, os abusos forçados e as agressões físicas que a Victoria sofria do Andreas, elas foram confirmadas pela Crescent. A Crescent, ela morou com a família durante 1 ano antes do massacre. Ela trabalhava lá como empregada. E ela não aguentou, ela teve que sair fora, o psicológico dela estava muito abalado, ela não estava se sentindo bem, nem pelas coisas que aconteciam com a família, também pelo lugar que ela achava assim muito sombrio e muito macabro. Ela disse que, além de todas as agressões e abusos que ela presenciava, ela escutava frequentemente alguma coisa se mexendo no sótão e alguém mexendo na sua maçaneta tentando entrar no seu quarto. E sim, gente, quando eu li isso, me deu um arrepio muito grande, assim, que eu acho que é um dos meus maiores medos. Isso, assim, não é uma história fictícia, é uma história real, isso realmente aconteceu, isso pode acontecer, isso já aconteceu mais vezes, então, me dá uma coisa. A Crescent, ela foi entrevistada diversas vezes pela polícia e, de acordo com ela e com testemunhas, ela não estava lá na noite do crime que isso aconteceu, e que a gota final dela foi quando ela estava grávida e deu à luz a uma menina. Então ela resolveu picar a mula porque ela achava que aquele lugar era assombrado e ela não queria isso para a filha dela. E agora vocês lembram que eu falei que o Andreas nunca levou essa situação para a polícia? Pois é, acontece que quando o Andreas estava preso,
ele não se deu bem com os policiais, né? Ele teve várias desavenças e brigas com a polícia, então por isso ele resolveu que não ia levar isso pra polícia. A Victoria, ela contou pro Lauren que quando ela tinha 16 anos, o pai dela começou a abusar dela e tentou até antes, mas por algum motivo não conseguiu, e ela desconfiava fortemente que o pai do Joseph era o Andreas. E sim, gente, muitas pessoas da cidade sabiam disso e repudiavam muito a família Gruber por causa disso. Ele também contou para algumas pessoas que a família tinha muito dinheiro, assim, mas muito dinheiro mesmo para a época, e que eles só pagavam para os funcionários o que foi acordado, nada mais, nada menos. E também quando eles davam alimentos na fazenda para os funcionários, porque eles estavam lá muito tempo trabalhando, eles descontavam do salário. Inclusive, a família era tão desequilibrada e era tão difícil conviver lá que o Carl já estava falando em se divorciar da Victoria fazia muito tempo. Um ano depois, em 1923, eles passaram a fazenda pro nome de alguns parentes próximos dos Grubers e eles acabaram demolindo a propriedade. Com a demolição, eles acabaram encontrando escondido a enxada, né, que foi utilizada na cena do crime, que estava coberta de sangue e cabelos humanos. Essa enxada, ela tinha sido modificada pelo Andreas para ser uma espécie de porrete bem mais forte, assim, com a chegada da Primeira Guerra. Eles também encontraram que estava no sótão tanto a enxada quanto um canivete pequeno que eles encontraram, que provavelmente foi utilizado na pequena casilha. Isso significa que a pessoa que cometeu o crime depois pegou essas duas armas e escondeu no sótão. E daí a gente fica pensando por que eles esconderam essas armas lá, que não faz muito sentido, porque como eu falei, já naquela época não tinha o DNA, né, o teste de DNA, ele só foi criado em 1986. Claro, eles já sabiam do DNA, eles descobriram ali, né, que a gente tem DNA em 1869, mas o teste de DNA mesmo utilizado em crimes só foi realizado em 1986. Então não fazia muito sentido a pessoa esconder lá como se tipo, vamos ver minhas digitais ou algo do tipo. Bom, gente, agora nós vamos para as teorias. Como eu falei, a primeira teoria levantada foi de que foi um roubo que acabou virando assassinato, mas logo isso foi descartado e começaram a pensar em vingança pessoal. Na noite do assassinato, todos eles estavam com roupa já para dormir, menos a Casilha primeira, que provavelmente estava terminando alguma afazeira ou algo do tipo. E eles já aceitam muito bem a teoria de que o assassino ele atraiu um por um para dentro do celeiro, ou eles foram por conta própria. Bom, na época foi tudo tão misterioso, e ainda é, e brutal, assim, que as pessoas começaram a acreditar que fosse algum tipo de bruxas, monstros, lobisomens, e inclusive isso até deu abertura para várias lendas locais. E assim, não tem como culpar eles em 1922, né? O pessoal gostava bastante dessas coisas de folclore e tal, então não tem como julgá-los por causa disso, que até a gente nessa época pensaria provavelmente a mesma coisa. Tem um livro chamado O Homem do Trem, que ele fala que provavelmente foi um serial killer americano. Aconteceram outros assassinatos na região na época, e um homem chamado Paul Miller, ele acabou sumindo dos Estados Unidos em 1912 e acreditam que ele pegou um trem, barco, sei lá, e foi para a Europa. E daí vários massacres semelhantes a Hinterkaifeck começaram a acontecer na região. Só que essa teoria tem algumas falhas. Diferente dos outros assassinatos e massacres que aconteceram na região, o assassino ele ficou próximo da família por um tempo. Então, provavelmente não foi esse cara. Eu acho essa teoria bem falha por causa disso, porque esse assassino de Hinterkaifeck, ele tinha uma ligação com a família, ele tinha uma ligação com o lugar. Porque não faz sentido o cara simplesmente fazer vários massacres e quando chega ali, numa família estranha, ele fica um tempo e acaba se alimentando ali, alimentando os animais. É estranho, né? E não ter levado, assim, ouro, pedaços de ouros e peças de ouros e joias. Eu acho assim, não. Só que daí tu deve pensar, Mari, mas teve a nevasca, ele ficou preso ali. Pode ter acontecido, mas ao mesmo tempo meio estranho, porque eles queimaram trapos sujos, né? Foram queimados. Talvez para fazer fogo? Talvez, mas eu acredito que não. A pessoa que fez isso, ela tinha uma noção da rotina da família.
Isso já tá bem claro que ela tinha uma noção da rotina da família. E assim, um assassino que veio ali, estranho, que acabou caindo ali de caiaque, sei lá, que tava fugindo, acabou vendo a fazenda, acho difícil. Só que assim, nós temos outra falha gritante nessa teoria, que é justamente a rotina da família. Alguém pegou e retirou a última folha do calendário do dia 31 pro dia 1º. O carteiro entregou o jornal do dia 1º e alguém moveu para o lugar onde o Andréia sempre deixava os jornais novos. Alguém pegou o cachorro da família e colocou no lugar onde eles sempre deixavam quando todo mundo saía da casa. E também tem rumores que eles encontraram valas profundas no celeiro, como se alguém estivesse pensando em enterrar os corpos lá antes de decidir deixar embaixo dos fenos. Ou seja, essa pessoa sim, ela tinha uma conexão com a família, ela sabia da rotina da família, era alguém conhecido. Ah, e mais uma coisa, o cachorro era de guarda, o cachorro ficava de guarda, ou seja, para o cachorro não atacar essa pessoa é porque ele conhecia, ele já sabia que essa pessoa era considerada algo seguro e não uma ameaça. E para finalizar essa parte da teoria do Paul, o que acontece? O Paul, ele fugiu dos Estados Unidos por ser um assassino e geralmente o que ele fazia? Ele assassinava e picava a mula, ele caía fora. E nesse caso, a pessoa ficou. Pode ter sido por causa da nevasca? Pode, mas tem muitas outras falhas nessa teoria. O Paul, ele era do tipo de pessoa que matava e queria fugir o mais rápido possível até a polícia chegar no local, o que não aconteceu nessa vez. Eu li até uma teoria assim que diz que esse assassino ele fugiu enquanto a polícia estava no lugar, que tinha tanta gente que ele conseguiu se camuflar e ir embora. Mas eu sinceramente não acredito nisso. Uma outra teoria diz que são os irmãos Gumps. Em 1940, uma mulher ela foi no confessionário de um padre e entregou um bilhete falando que os irmãos dele mataram a família Gump. Os irmãos dela eram o Anton e o Adolf Gump. E tinham boatos que o Adolf, ele tinha um caso com a Victoria e ele também já tinha matado 3 pessoas. Devido a esse boato, o Adolf foi investigado em 1922 e o Anton em 1951, mas nessa época o Adolf já tinha falecido. O Anton até chegou a ser preso, assim, sob custódia para investigação, mas ele foi liberado por falta de provas. Gente, a teoria de que a Victoria sabia de algo, pra mim, assim, ela não é que ela sabia, mas que ela tava planejando, mas eu vou contar a teoria de que ela já sabia de algo. 2 semanas antes do assassinato, do massacre, alguém colocou 700 marcos no confessionário da igreja, no cofre da igreja, e a única pessoa que tinha condições financeiras naquela igreja para fazer isso e que fazia esse tipo de coisa era a Victoria. O padre, ele foi falar com a Victoria e ela disse que tinha fechado várias contas bancárias, várias poupanças que ela tinha em banco, pegado todo esse dinheiro e guardado na fazenda. Por isso que se sabe que sumiu 100 mil marcos do inventário pessoal dela, do cofre pessoal de Victoria, e ela não gastou nenhum tostão, ela guardou todo esse dinheiro lá e simplesmente sumiu. Então essa pessoa que pegou, ela pode ser ou não o assassino. É bem provável que tenha sido o assassino, mas a gente também não pode descartar que muitas pessoas foram lá e mexeram, e alguém pode ter encontrado e levado, e outras pessoas viram também e acabaram levando um pouco. Mas mais provável que tenha sido o assassino. Só que daí a gente fica na dúvida por que esse dinheiro sumiu, mas por que o resto das coisas bem mais valiosas da casa não sumiram. E a gente tem que lembrar que a fazenda, ela já não estava mais no nome da Casilha, mas sim da Victoria. E que ela levou muito mais, ela foi espancada muito mais do que a Casilha. Por quê? Não sabemos. Só que a gente tem teorias. Só que, gente, não para por aí, porque alguns bons anos depois, uma ex-colega e amiga da Casilha segunda da escola deu entrevista e contou algumas coisas. Na manhã do dia 30 de março daquele ano, a pequena Casilha, ela chega na escola muito exausta, com muito medo, muito cansada, e ela conta para essa amiga dela que na noite anterior, o avô dela, o Andrés, estava agredindo a mãe dela, a Victoria, e ela ficou com tanto medo que ela saiu correndo para a floresta. E de acordo com a Casilha, a família dela começou a procurar ela da noite e só encontraram na manhã seguinte. E bom, gente, a maioria das teorias elas giram em torno da Victoria, porque ela era mais sociável, ela que saía mais, ela era frequentemente ela ia na igreja, ela era bem assídua na igreja. E também parece que ela teve casos com muitas pessoas da região. E agora eu vou apresentar para vocês os principais suspeitos. O primeiro é o Carl Gabriel. Sim, o Carl Gabriel,
o marido da Victoria, que acabou falecendo na Primeira Guerra. Tá, mas Mari, como assim? Ele faleceu na Primeira Guerra? Calma, jovem, que eu vou te explicar. Acontece, gente, que não se tem evidências reais de que ele faleceu na Primeira Guerra. Pois é. Naquela época era bem comum as pessoas acreditarem que alguém faleceu e depois de algum tempo essa pessoa voltar para casa, porque ela não faleceu. Eles também davam bastante sentenças assim de óbitos errados, porque, bom, eram muitas coisas que aconteciam, a pessoa ela ficava muito mal e às vezes parecia que ela estava morta, mas na verdade ela não estava. E como naquela época não tinha internet nem nada e as cartas demoravam bastante para chegar, eles achavam muito mais fácil simplesmente pegar um trem e voltar para casa, o que demorava um bom tempo. Então era meio que uma surpresa, do tipo assim, eles recebem um comunicado que a pessoa morreu e daí do nada a pessoa aparece na tua casa. Alguns soldados da Segunda Guerra Mundial falaram que viram o Carl vestido com roupas russas e que os russos meio que adotaram eles, assim, não que adotaram, mas colocaram ele para trabalhar no exército da Segunda Guerra pela brutalidade que ele tinha. Só que assim, essa teoria não faz sentido, tá, gente? Não bate. Essa teoria ela foi levantada pelo motivo óbvio que o Andreas, ele abusava da Victoria, que a família tinha uma falta de respeito gigante com o Carl, e principalmente que o Joseph não era filho do Carl, mas sim do Andreas. Como o Carl ele falava muito da estupidez da família, ele não gostava nem um pouco de saber o que acontecia com a Victoria, não tinha certeza se o filho era dele mesmo. Muitos falam que ele sobreviveu à Primeira Guerra e acabou voltando para se vingar. Ele estava muito cego de raiva, volta pra fazenda, se infiltra e mata todos eles sem dó. Mas se vocês forem ver bem, o Carl, ele já estava falando de divórcio, então eu acho bem difícil ele simplesmente, depois de anos e de uma coisa muito traumática, voltar simplesmente pra se vingar. E o fato do que aconteceu com a Victoria, com a Casilha segunda, invalida completamente pra mim essa teoria, porque ele não era o tipo de pessoa, assim, pelo que eu li, que faria esse tipo de coisa. E a Casilha II era filha dele. Então, acho bem difícil ele ter matado ela daquele jeito e tentado abusar dela porque ela ainda estava viva, sabe? Eu acho bem difícil. A gente não tem, sim, muito relatos sobre como ele era, mas não me parece ser o tipo de pessoa que faria isso, porque ele simplesmente estava querendo se divorciar da Victoria e ficar longe da família. Logo, eu concluo que talvez, sim, ele tenha falecido durante a Primeira Guerra, ou ele sobreviveu e foi tentar a vida em outro lugar. O Lauren, gente, sim, o Lauren é um dos principais suspeitos do massacre. E vocês também já devem ter pensado bastante nele enquanto escutavam a história. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu acho que ele é meio suspeito. Meio culpado, na verdade. Mas não agora, primeiro eu vou apresentar pra vocês o porquê que ele virou um dos principais suspeitos. Outras coisas além do que eu contei na história pra vocês. Bom, vejam bem, gente, o Lauren, ele era próximo da família, ele conhecia bem a rotina da família, ele foi o primeiro a chegar na cena do crime, a mexer nas coisas, e talvez ele fosse o pai do Joseph. Vocês estão chocados? Porque eu fiquei chocada, mas se liga só. De acordo com o Lauren, ele conversava bastante com a Victoria, eles eram muito próximos e em certa ocasião ela simplesmente se ofereceu pra ir pra cama com ele. Como ele era casado na época e muito fiel à esposa, ele acabou recusando essa oferta da Victoria. Só que em 1918, infelizmente, a esposa dele acaba falecendo de câncer e então ele começa uma relação com a Victoria. Bom, de acordo com o Lauren, mas não só o Lauren, a Victoria ela era muito fácil, ela era muito dada, ela era muito promíscua. Só que assim, pra mim o buraco é bem mais embaixo, mas eu vou falar disso mais pra frente pra continuar a teoria do Lauren. A Victoria começou a falar sobre casamento pra ele e ele até começou a cogitar essa ideia, só que ali entre 1919 e 1920 ela apareceu grávida e quando ele soube disso ele não quis se casar com ela porque ele sabia dos abusos do Andreas e talvez o Andreas fosse o pai do Joseph. Então o Lauren ele decide que ele não ia assumir essa criança, ele denuncia o Andreas por incesto e foi assim que ele foi preso. A Victoria, então, nessa parte, ela começa a implorar muito para que eles se casassem e ele assumisse essa criança, porque seria muito melhor, aos olhos do público, ela ser casada e ele ser o pai dessa criança e não o avô da criança ser o pai da criança, mas ele acaba recusando. E então, devido a isso, a Victoria ela começou uma briga por pensão alimentícia
que durou um bom tempo, alguns bons meses, até que ela desistisse, e isso deu um conflito muito grande entre a família do Lauren e os Grubers. Só que depois de um tempo, o Lauren ele começou a considerar o fato de casar com a Victoria e assumir o Joseph. E então ele vai e pede a mão da Victoria em casamento pro Andreas, só que ele tinha a condição de que o Andreas nunca mais poderia tocar na Victoria. E o Andreas falou do tipo, veremos, você sabe. E isso deixou o Lauren muito, muito furioso. E deixou bem claro que o Andreas só queria a Victoria pra ele. No dia 26 de março daquele ano, uma das filhas mais novas do Lauren acabou falecendo de coqueluche. E muitas pessoas acreditam que isso foi a gota d'água pra ele. Bom, o Lauren, ele sabia vários detalhes minuciosos do caso, como, por exemplo, os buracos que acreditam que tenham sido feitos no celeiro e que meio que pararam de fazer porque a terra estava dura, ou seja, eles não conseguiram continuar cavando. E não só isso, mas também alguns anos depois, num pub onde ele estava com outras pessoas, eles começaram a falar sobre o caso de novo, e alguém começou a se indagar do tipo assim, como rumou assim que o assassino ele simplesmente saiu da floresta e entrou na casa das máquinas, mas não tem pegadas de volta. E o Lauren respondeu algo do tipo, é que eu andei só... Eu andei de ré para confundir o inimigo, do tipo assim, ele foi até as casas das máquinas e quando ele voltou de ré pra floresta, entenderam? E daí, claro, né, as pessoas de lá, elas interrogaram ele, tipo, como assim, né, tu andou só de ré? E ele falou, não, eu tô falando eu como se fosse no lugar do assassino, não que eu tenha feito realmente isso. Outra coisa que fortalece essa teoria é que o Lauren, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita influência, então acredito que ele tenha calado a boca de muita gente. Em depoimento, um dos homens que acompanhou ele até a fazenda disse que desconfiava fortemente que ele foi chamado só para ser um tipo de álibi pro Lauren, para que tivesse mais pessoas que pudessem comprovar de que ele chegou lá e viu a situação e não que ele causou essa situação. E eu não posso deixar de lembrar vocês que o Lauren, ele disse que a chave que o Andreas perdeu simplesmente já estava na porta. Só que ele foi descartado por algumas questões. A primeira delas é que o Lauren, ele serviu na Primeira Guerra e ele foi atingido por gás mostarda e isso deixou ele com muita asma e os pulmões deles bem incapacitados. Então a polícia acredita que ele não teria condições de fazer o que esse assassino fez, de matar 6 pessoas assim com tamanha brutalidade. Outra razão foi que a família dele disse que esse caso abalou muito, muito ele. Ele ficou completamente abalado e lamentava muito a morte da Victoria, e ele também perdeu muito poder aquisitivo e poder e influência que ele tinha depois disso, porque muitas pessoas acreditavam que ele era o culpado e outras pessoas acreditavam que depois disso ele não era mais aquele homem poderoso que todos conheciam, então viam ele como assim alguém inferior. E por isso pararam de fazer negócios com ele, que deixou ele numa situação financeira bem ruim. E isso deixou ele completamente obcecado pelo caso, qualquer pista nova ele queria saber. Ou também pelo fato, um dos principais fatos é que ele queria sim casar com a Victoria e assumir o Joseph mesmo sem ter certeza que o filho era dele. E assim, gente, eu realmente acredito que ele não tenha feito parte desse assassinato, tá? Parte desse assassinato. Se eu pensando assim, se eu tivesse no lugar dele, tivesse minha vida completamente devastada por esse caso, eu também ficaria obcecada querendo saber quem foi o culpado. E a parte do abuso da pequena Casilha não bate, porque não se tem relatos que ele era um cara que fazia isso com menores de idade, nem muito menos com as próprias filhas. E aí chegamos no cara que pra mim foi ele, Andreas Gruber. Aí tu deve estar pensando, Mário, mas tu é louca, ele tava morto lá. Calma, calma. Essa teoria é do Bendigo e, gente, faz todo sentido. Quer dizer, não todo sentido, mas assim, entre todas as teorias que tem, pra mim, ela é a que mais se encaixa. Bom, o nível de crueldade dele já foi apresentado pra vocês, a ponto dele deixar os próprios filhos morrerem desnutridos e com infecções num lugar escuro e abusar das próprias filhas. Aí vocês lembram que eu falei que pra mim a Victoria, ela não sabia de algo, mas ela estava planejando algo? É por causa dessa teoria. De acordo com o Bendigo, a Victoria, ela estava sacando todo o dinheiro dos cofres e guardando no seu cofre pessoal, porque ela queria ir morar com o Lauren depois que ele pediu, que ela sabia que ele queria casar e assumir o Joseph. Talvez depois da morte da filha mais nova do Lauren por coqueluche, ele tenha pressionado e apressado a Victoria para que isso acontecesse logo.
E talvez o Andreas tenha descoberto e também devido ao pedido de casamento ele não gostou nem um pouco e talvez seja por isso que ele estivesse agredindo a Victoria na noite do dia 29. Talvez. Bom, de acordo com essa teoria, eles acabaram tendo uma briga por causa do Lauren na noite do dia 29, dentro do celeiro. E depois de muitas brigas e muitas agressões, a Victoria, ela não ia ceder e o Andreas queria a Victoria somente pra ele. Então ele acabou matando ela. E como a Victoria, ela acabou demorando pra voltar pra fazenda e provavelmente o Joseph estava chorando, a Casilha, ela foi até o celeiro verificar o que estava acontecendo. Quando ela viu a Victoria morta, ela foi morta também pelo Andrés. E na manhã seguinte, a Casilha II, ela acaba voltando para a fazenda. Ela acha que a família tá atrás dela, mas na verdade eles não estavam. E ela entra no celeiro e também é morta pelo Andrés. E assim, pra alguém que abusa da própria filha, o que é abusar da própria neta, né? Já que ele tentou matar ela, não deu muito certo, ela continuava viva, então ele pensou, por que não? Porque assim, não dá pra esperar absolutamente nada deste homem. Nada de bom. Então, ele já furioso e completamente assim, com a cabeça fora de si, ele vai e acaba com a Maria por ser uma testemunha e acaba com o Joseph porque ele não sabia se era seu filho ou se era do Lauren. Essa teoria explicaria muito bem o porquê que o cachorro foi colocado no lugar onde ele sempre ficava quando a família não estava em casa. Por que o jornal ele ficou exatamente no mesmo lugar que o André sempre colocava? Por que alguém arrancou a última folha do calendário deixando para o 1º de abril? E que também o Andreas ele premeditou isso quando ele soube que o Lauren queria casar com a Victoria e que ela não ia mais morar na fazenda. Por isso que ele falou que perdeu a chave, mas na verdade ele não tinha perdido a chave. E talvez ele não tenha visto essas pegadas, ou talvez ele tenha feito essas pegadas. E as pessoas em volta da fazenda olhando, observando, talvez não seja, realmente não tenha acontecido, não se sabe, e talvez o barulho no sótão tenha sido ele, ou talvez tenha sido algum animal. E isso também explicaria do como ele sabia da entrada secreta pro celeiro, dessa corda. Talvez ele tenha trancado todas as chaves, todas as portas da casa, inclusive a do celeiro, com a madeira para que ninguém fosse lá, e ele estivesse dormindo lá, e isso explicaria os restos de comidas e fezes e a cama improvisada com palha, e ele usava aquela entrada secreta do celeiro para sair da fazenda e entrar na fazenda quando fosse necessário e deixar os animais cuidados. Pra mim faz sentido. Mas aí tu pensa, tá, mas o corpo dele foi encontrado junto com o da Victoria. Calma, jovem. Já chegou lá. Outra coisa que essa teoria explicaria é que talvez o Andreas, ele entrou em pânico e ele pegou as roupas velhas das pessoas e limpou a cena do crime e depois queimou elas na lareira. E também explicaria o fato do viajante que viu o homem com a lanterna, vocês lembram? Pois é, talvez ele ficou meio que de tocaia durante a noite para ver se ninguém ia entrar lá e que tentasse afugentar as pessoas que caminhassem em direção à fazenda, ainda mais porque ele estava queimando algo que tinha um cheiro muito forte. E os 100 mil marcos, o mendigo acredita que ele tenha queimado junto com as roupas, porque assim, gente, é uma quantidade muito alta para tu conseguir levar assim, uma pessoa conseguir levar assim a pé, é uma quantidade muito alta, provavelmente um peso bem grande. Eu não sei se ele conseguiria queimar ou não, mas enfim, talvez ele tenha queimado os 100 mil marcos da Victoria junto com os trapos de roupas que ele utilizou para limpar a cena do crime. Quando eu tava lendo sobre isso, quando eu tava assistindo o vídeo dele, eu pensei, bom, talvez ele tenha enlouquecido, não sabia muito bem o que fazer e pegou uma enxada e se desviveu, né, perto do corpo da Victoria. Pode ser, eu acredito realmente que ele teria coragem para esse tipo de coisa, mas as ferramentas não estavam no celeiro, mas sim estavam no sótão, as ferramentas que foram utilizadas, então não foi ele que se autodesviveu. E aí, meus amigos, é que nós vamos para o Lauren. O Lauren, um dia antes de encontrar os corpos do dia 1º, ele foi para a fazenda para conversar com a Victoria, para encontrar a Victoria, e ele viu aquela cena horrenda, ficou furioso, pegou a enxada do Andreas e matou o Lauren. E depois disso ele pega o corpo do Andreas, coloca perto da Victoria,
cobre todos os corpos por fenos e coloca as ferramentas do crime no sótão, incluindo o canivete. Então, sim, talvez o vilão que a gente tanto procure nesse caso seja o próprio Andreas. E bem, se isso for verdade, eu passo o pano pro Lauren, porque, ai gente, o Andreas mereceu, o Lauren é um cara legal. Infelizmente, muitos documentos, incluindo as cabeças deles que estavam preservadas, foram totalmente destruídas no bombardeio que teve em 1944 devido à Segunda Guerra Mundial. Em 2007, a polícia ela reabriu o caso, fizeram uma reanálise completa e todos os investigadores chegaram à mesma conclusão, só que eles não divulgaram isso a público porque, em respeito aos descendentes do possível assassino, o que isso realmente me deixou muito irritada, porque assim, what? Gente, sério, todo mundo quer saber o que aconteceu e os parentes próximos, os descendentes dos parentes próximos dos Grubers, eles têm o direito também de saber quem foi e o porquê. Pra mim essa desculpa foi ridícula, mas enfim, né, eles não abriram, mas também não é nada assim certo e conclusivo, porque é apenas uma teoria que nunca foi aberta ao público até hoje. E pra concluir, eu queria falar das vítimas, das verdadeiras vítimas, porque pra mim o Andreas não foi uma vítima, então eu vou começar pela Casilha primeira, que era a avó. Eu não sei até onde ela tem culpa ou não das coisas que aconteciam, mas devido à época, eu realmente acredito que ela simplesmente observava tudo calada, com muito medo de falar alguma coisa. Ela sabia o quão brutal e agressivo era o seu marido, e naquela época as mulheres não tinham voz pra nada, então realmente eu acredito que ela tenha sido uma vítima de um crime muito brutal. O Joseph, gente, o Joseph, eu nem preciso falar muito, porque simplesmente foi um bebê inocente de 2 anos que teve a sua vida ceifada, ele tinha toda uma vida pela frente, ele é 100% inocente nessa história. A Maria, uma pobre mulher que estava simplesmente tentando sobreviver numa época muito difícil, e quando ela achou que ela tinha uma esperança de trabalhar para uma família bem de vida, que provavelmente ia pagar um salário legal, a vida dela simplesmente acaba. A Victoria, gente, a Victoria realmente, eu me sinto muito mal por ela, eu acho que a história dela é muito triste, ela é muito trágica, desde pequena sendo punida de uma maneira horrível, sendo trancada no lugar, sem comida, sem água limpa, vendo provavelmente os seus irmãos adoecerem, talvez os cadáveres deles, talvez vendo seus irmãos falecerem e depois sendo a única sobrevivente e ainda sendo abusada pelo pai pro resto da vida, não só abusada, mas como também agredida pelo pai dela. E, cara, a história dela é muito, muito triste, é muito tensa. Ela era uma mulher cheia de traumas, cheia de medos, cheia de receios, e eu não acredito que ela fosse uma mulher fácil, assim como eles falavam, mas sim uma mulher que ela queria o mínimo. Qualquer homem que desse o mínimo pra ela, ela já sentia assim, já se sentia acolhida, ela já sentia assim, que ela era querida. E é isso pra mim, realmente eu me sinto muito mal pela vida da Victoria. É sério, eu me sinto péssima lendo assim a história da Victoria. E a pequena Casilha segunda, a pequena Casilha, desde pequena, ficava muito doente com frequência, faltava bastante escola devido a isso, provavelmente não conseguiu fazer muitas coisas que uma criança deveria fazer. Desde pequena ela via sua mãe sendo agredida e abusada pelo seu avô, provavelmente a avó dela também era agredida pelo avô, e ela sobreviveu durante 4 horas, e deve ter sido assim, as piores 4 horas da vida de alguém, porque ela estava ali sangrando com medo, assustada, vendo cadáveres em volta dela, com corte no pescoço, com o rosto todo desfigurado, e tinha alguém tentando abusar dela enquanto ela tentava arrancar os próprios cabelos. Eu não consigo nem imaginar o horror que essa menina sofreu, assim, então... Ela era só uma menininha, assim, que tinha toda uma vida pela frente, uma moça inocente que... Uma menina inocente, né? Nem chegou a ser moça. É uma menina inocente que tinha toda uma vida pela frente, que foi, infelizmente, ceifada, e eu tenho certeza que a Victoria queria muito proteger ela, e ela queria muito proteger a Victoria. E a Casilha, eu acredito também que a Casilha avó, ela também queria muito proteger tanto a filha quanto a neta desse homem horroroso. Então é isso, gente. Eu quero saber agora qual é a teoria de vocês sobre esse caso. Eu já tô há muitas horas aqui gravando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de hypar e dar o like, se inscrever. E até a próxima. Beijos, beijos. Fui.